Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aí todos os meus coloridos que eu fiz nos últimos meses, incluindo os que eu finalizei e até alguns aí que ficaram pelo caminho. Para quem acompanha o canal sabe que o último vídeo que eu postei neste estilo foi mostrando os coloridos do terceiro trimestre de 2024. No vídeo do terceiro trimestre, eu incluí também os coloridos de outubro e novembro. Então, eu tô devendo aí um bom período de coloridos, né? Então, esse vídeo é uma espécie de atualização geral com todos os coloridos que eu fiz desde então até hoje. Tem finalizados, inacabados e tem alguns que eu pretendo retomar mais pra frente. Eu sei que eu não tenho postado vídeos com muita frequência aqui no canal, mas este tipo de vídeo mostrando meus coloridos e compartilhando um pouco desse processo de colorir é um formato que eu quero manter sempre que possível. Mesmo estando um pouquinho ausente aqui do YouTube, eu continuo colorindo sempre que dá, porque é um hobby que me faz muito bem e me ajuda a relaxar, esquecer dos problemas. Ah, e se você quiser me acompanhar mais de perto, me segue lá no Instagram, no @jaquecolorindo. Por lá eu compartilho um pouco mais da minha rotina e posto meus coloridos com mais frequência. Então, sem mais enrolação, vamos logo aos coloridos. Dessa vez eu vou dividir os coloridos por ilustradora e vou começar por ela, que é minha ilustradora favorita, a Eri, apesar de não ser uma das que eu mais tenho colorido, mas sempre que possível eles aparecem por aqui. Então foram 2 livros que eu colori da Eri e vou começar por este daqui. E o primeiro colorido que eu vou mostrar vai ser este daqui, que foi um colorido de Natal. Foi este aqui, que eu gostei muito de fazer. Na verdade, ele seria uma página dupla, né? Mas o meu lema é, não sou obrigada. Ai, gente, eu gosto de colorir página dupla, vocês vão ver que tem algumas que eu fiz, mas eu não achei tão necessário fazer essa página dupla, até porque não fica faltando nada, né, para essa ilustração aqui, e esse tipo de imagem com letras me incomoda bastante, então eu prefiro não fazer. E nesse colorido aqui, o lápis de cor que eu usei foi o Prismacolor, para colorir a menininha, os bichinhos. O fundo eu fiz com o Neocolor da Caran d'Ache, fiz um fundo aquarelado, e as árvores eu fiz com giz pastel oleoso, com o Raya da Paul Rubens. E eu gostei bastante do resultado, ficou bem como eu queria que tivesse cores intensas, né? Até pra dar essa diferença aqui pra neve, que seria toda branca. A neve eu também usei o Paul Rubens e eu gostei bastante do resultado. Então, este aqui foi um dos coloridos deste livro e o outro colorido no mesmo livro foi desta página aqui. Esse estilo, assim, de um cartão, né? Foi algo que eu fiz bem rápido, bem descontraidamente, gostei. Só não me senti motivada para finalizar o resto da página. Tem outros elementos aqui. E vamos ver se até final do ano, né? O próximo Natal de 2025 eu finalizo ele. Mas com certeza um dia eu irei finalizar. Por enquanto ele vai ficar assim. Vai ficar aguardando o próximo Natal para ter uma finalização. O outro colorido da Eri foi neste livro aqui. E eu colori esta página, que eu gostei muito de colorir. Esse é o tipo de colorido que eu gosto de fazer e que são ilustrações que tem muito nas páginas dos livros da Eri, que são casinhas, árvores, algumas pessoas, e eu adoro esse tipo de colorido. E eu aproveitei para buscar um lápis de cor que eu não usava há muito tempo, que foi o Arteza, e me surpreendi muito com o resultado dele nessas páginas.
eu tinha um certo receio, porque o Arteza, às vezes, ele não se sai muito bem em páginas porosas, mas eu ainda não tinha usado, não sei por que eu pensei isso, e foi, assim, uma surpresa, e eu gostei muito, achei que ficou muito bonito, as cores, o efeito da grama, gostei muito. Não vejo a hora de fazer outros coloridos neste estilo, porque eu gosto demais. A próxima ilustradora foi a Johanna Basford, que não poderia faltar, né? Principalmente porque temos o Parcerão, que é o livro que eu pretendo acabar, então eu sempre tenho ele aqui na minha mesa, ele sempre tá do meu lado, eu sempre tento colorir alguma coisa nele. E eu vou mostrar, então, primeiro os coloridos do Parcerão. E vou começar logo aqui pelo início, que foi uma página dupla, inclusive, uma página que eu comecei faz bastante tempo, que foi essa daqui. Esse fundo do mar com peixes. E foi um colorido que eu iniciei sem cobrança. Eu acho que eu levei mais de meio ano para fazer, para finalizar ele. E eu gostei do resultado final. Foi tudo com lápis de cor. E o fundo eu fiz ele também com lápis de cor, só que aquarelável. Tentei fazer alguns efeitos com imagens, ilustrações que eu peguei como inspiração, né, na internet. E eu gostei, eu achei que ficou legal. Foi um processo bem tranquilo de fazer esse colorido. E o outro colorido no Parcerão foi esse daqui. Foi também um colorido que eu comecei bem sem muita intenção, sem saber o que fazer. Fui colorindo primeiro o barquinho, né, com essas casas. E no fundo eu estava bem em dúvida do que fazer. Eu sabia que eu queria colocar algumas nuvens. E utilizei aqui, então, o giz pastel oleoso da Paul Rubens, tanto no fundo para fazer as nuvens, quanto para fazer o oceano. Inclusive, eu tapei aqui, não sei se dá para ver, ele tem... tinha algumas imagens já definidas aqui do mar, mas eu preferi cobrir elas. E achei que o resultado ficou legal. Gostei, fiquei feliz com esse resultado. E outro colorido foi este daqui, essa ilha flutuante, né? Deve ser isso. E usei também o lápis de cor aqui que eu usei, foi também o Arteza, que eu tava com ele em mãos. Eu sempre estou colorindo mais de um livro, então sempre tem uns 2, 3, às vezes até 4 do meu lado. Conforme eu vou enjoando, enjoei, agora eu vou um pouquinho para um outro estilo, e assim eu vou fazendo. Então, eu usei aqui o Arteza, e no fundo também eu usei giz pastel oleoso. Eu quis fazer um fundo mais, não tão impactante, né, que nem ficou aquele outro. Eu queria algo mais suave, mais tranquilo, que trouxesse mais calma, então... eu optei por fazer desse jeito, trabalhando com o giz pastel oleoso. E o resultado dele ficou, então, assim. Aqui, infelizmente, eu tive um acidente que grudou a página. Eu gosto de colocar sempre essas folhinhas aqui no meio, né? Principalmente quando já tem um outro colorido e quando eu tô trabalhando com o giz pastel oleoso. E não estava bem seco ainda, eu não tinha passado verniz. E aqui... eu tive um pequenininho acidente, mas nada que comprometa tanto assim a ilustração. Então, esse foi o colorido finalizado. E este daqui, ó, tchan, ainda não está pronto. Vou mostrar um pedacinho aqui, ó, vou dar um spoiler pra vocês. Eu tô finalizando ele, acredito que eu devo finalizar aí nos próximos dias. E aí, vocês fiquem de olho que eu devo postar lá no Instagram, no @jaquecolorindo. Então, quando eu finalizar ele, no próximo vídeo desse tema, eu trago ele finalizado para vocês verem. E neste livro aqui da Johanna, que é um dos últimos lançamentos, a senhora Johanna aí sempre promovendo, né, o nosso caos financeiro. Eu estava bem em dúvida se eu comprava ou não esse livro, e aí a Amazon fez uma promoçãozinha lá e eu resolvi
trazer ele para minha coleção e já tinha visto reviews e imagens lindas, né? Então eu disse, eu vou ter que ter esse livro, não tem jeito. E a página que eu colori foi esta daqui, que eu gostei muito. Usei aqui o Prismacolor e também usei o lápis de cor aquarelável. Aqui eu fiz uma mistureba, eu usei o aquarelável, o Murrui, que eu tenho, e o Arteza. Misturei um pouco dos dois aqui. E gostei do resultado. Ficou bem do jeito que eu queria. Não achei necessidade de fazer fundo para ele, porque eu acho que a imagem em si, ela já se complementa. E gostei muito. E tem também colorido que eu comecei e tô fazendo aos poucos, que é estes cristais, que me chamou muita atenção. Nesse livro, inclusive, tem muita imagem pequenininha, né, que a gente pode fazer coloridos devagarzinho, num dia que a gente não tá muito afim, mas não quer deixar de colorir, então a gente pega uma imagem dessa aí só pra dar uma relaxada nos pensamentos. Então, tá ficando desse jeito. Vamos ver se um dia eu termino todos eles. Tô gravando uns videozinhos rápidos lá pro Instagram, colorindo esses cristalzinhos. E aí, com o tempo, eu vou largando ele pra vocês. Tá ficando bem legal. E outra ilustradora que apareceu aí nos últimos meses foi a Hannah Carlson. Cada um fala de um jeito. Sem preconceito, gente. E vamos ver aqui. Neste livro aqui, até foi um colorido recente que eu fiz, que é aquele tipo de colorido pra tirar a gente da zona de conforto, né? Pele e cabelo é uma coisa assim que me deixa extremamente nervosa, mas eu não deixo de fazer, não deixo de tentar. Seguido, eu tô aí com algum colorido que exige aí um pouco mais de técnica, que eu ainda não tenho. Me falta muita técnica para esse tipo de colorido. Mas eu me desafio mesmo assim. No final, eu fiquei satisfeita com o resultado. Poderia ter feito algumas coisas diferentes? Poderia, mas sem estresse, né, gente? Se é um hobby pra gente relaxar, desestressar, não tem por que a gente ficar aí se estressando, né? Ou infeliz com um colorido, nada disso. Então, ficou desse jeito. Outro colorido também no livro. Tá, esse daqui, gente, é um projetinho que eu comecei. Essa ilustração é deste livro, eu recortei ela, porque eu quero fazer uns quadros aqui pro meu cantinho de colorir. E eu até já comprei as molduras, então eu quero fazer alguns coloridos das ilustradores, né? Que eu mais gosto. E colocar aqui na minha parede. Eu acho que vai ficar bem legal. E esse daqui foi um colorido bem simples. Eu quis começar com algo que eu gosto muito de colorir, que são flores e folhas, né? Que eu amo colorir esse tipo de tema. E ficou desse jeitinho. Em breve eu estarei colocando ele em uma moldura. Assim como outros que eu espero que também eu consiga fazer. E a Teresa Goodrich não poderia deixar de estar entre os meus coloridos, porque eu adoro essa ilustradora. Nem todo mundo gosta, porque o traçado das ilustrações dela é bem grosso, né? Mas eu não me importo com isso e não poderia deixar de colorir as belas ilustrações que ela faz. E eu fiz neste livro aqui, que ele é de Natal, foi um colorido para o Natal. Cadê você? Era mais fácil eu ir direto pela etiqueta, né, gente? Pelo marcador. Que foi esse daqui. E nesse colorido eu usei os lápis de cor Artix. E gostei muito do resultado. Eu não postei ele lá no Instagram, porque quando eu terminei já era janeiro, que eu não consegui finalizar ele até o Natal. Mas assim ficou o resultado. Eu usei aqui
nas beiradinhas aqui uma caneta em gel. Vocês podem ver que tem um pouquinho de brilho. E ficou desse jeito. É um colorido bem acolhedor. Tem casinha que eu gosto. Então, foi muito bom de fazer esse colorido. Então, ficou assim. E o outro colorido foi nesse livrinho de gnomos. Eu tenho um outro também nesse tema. Ai, eu acho muito fofo esses gnomos. E eu fiz este colorido aqui com um material que eu não sou muito... Não tenho muito hábito de usar e que passei a usar aí nesses últimos meses, devido à febre aí do Bobbie Goods, que inclusive eu vou mostrar aí o que eu andei fazendo. Então, nesse colorido aqui eu usei marcadores e lápis de cor para sombrear um pouquinho, caneta branca também. E eu gostei do resultado. Foi um colorido que eu fiz em 2 dias, muito rápido de fazer. Gostei de trabalhar com marcadores, achei legal. Tem muitas possibilidades aí pra gente usar eles. Claro que em nem todos os livros é possível, principalmente livros que tem, né, ilustrações no verso, porque olha só como é que fica, né? Então, tem que ter um certo cuidado, mas nesses livros assim, eu acho que eles super se encaixam e pra gente relaxar a cabeça aí não tem nada melhor. Momento nostálgico, que foi esse livro aqui da Moranguinho. Gente, é muito minha infância. E eu não poderia deixar de ter esse livrinho. Eu comprei pra minha filha. Na verdade, a gente faz uma sociedade em alguns livros, tá? Mas ela não se interessou, apesar dela gostar da Moranguinho, né? Ela tem a bonequinha da Moranguinho, mas ela não se interessou em colorir. E a mamãe sim. Então, eu aproveitei os marcadores, aproveitei um momento para relaxar e colorir essa bela Moranguinho. Ficou bem simplesinho. Eu tentei manter aí as características, né, da boneca, as cores principais. E não tem mistério, né, gente? A única coisa que esse livro aqui me decepcionou um pouco é a folha, que é muito fina. Eu acho que é um sulfite bem do simplesinho. Então, o marcador, ele tende a borrar, né, nesse tipo de papel. Vejam só aqui, ele teve uns borrõezinhos. Mas, no final das contas, eu gostei. Foi um momento para descontrair. Então, ficou desse jeito. E eu me rendi também ao Bobbie Goods. Não teve jeito, né? Criança em casa, mamãe gosta de colorir. E, lógico, que eu ia acabar me rendendo a esta febre do momento. Gostei, assumo que gostei. Eu sei que tem muitos coloristas que não gostam, assim como tem os que gostam também. Mas eu gostei, eu acho que é uma oportunidade aí a mais pra gente relaxar e ocupar nossa mente com coisas boas. Eu comprei estes 2 livrinhos, já temos um terceiro aí a caminho, porque estou vendo que vão ser todos em breve coloridos em sua totalidade. Esse aqui é o meu e da minha filha. Como eu falei, a gente faz sociedade aí em alguns livros. E esse aqui é o que ela está colorindo, tá? Vou mostrar aí o que ela andou colorindo. E eu fiz neste livrinho aqui, então, alguns coloridinhos. Comecei pela página aqui da lista, né, dos coloridos. Fiz lá um colorido bem basiquinho. Aqui eu tinha comprado aqueles marcadores Touch, que é o que a maioria das pessoas adquire para comprar, mas confesso que eu não gostei dele. Ele, além de terminar logo, eu fiquei espantada que em pouco tempo de uso acabou a tinta da caneta. E eu achei que ele mancha muito, ele deixava muito manchado. Então, eu adquiri um outro marcador, que eu achei que foi um pouco melhor. Então, esse aqui ficou bem manchadinho. Não sei se dá pra ver no vídeo, vocês podem ver. Mas foi porque o marcador realmente não era bom. Esse colorido foi com esse mesmo marcador, com o da marca Touch.
E ficou desse jeito, fiz ele nessas cores de laranja, marrom. Quis manter o mesmo tom no colorido todo. Puxei um pouquinho de verde aqui, de vermelho, mas basicamente ficou nesse tom aqui. Foi usando algumas técnicas, né, de textura, estampa que eu vi em alguns vídeos. Mas ficou bem simplesinho, mas agradável aos olhos. Depois eu fiz este daqui, que foi essa corzinha, em tons de cinza, roxo, marrom. Aqui eu misturei tudo, né? Não foi monocromático, não. Foram vários tons que eu fui usando. E aqui eu já estava com os marcadores novos, então eu notei que deu uma diferença enorme. Nessa, não ficou tão manchado, né? Então, foi bem melhor, consegui trabalhar melhor com eles. Não sei se dá pra ver, os brilhinhos no chão. Botei um pouquinho de caneta em gel. Essa daqui é uma caneta em gel que eu tenho, que ela tem um glitter. Aí ficou bem bonitinho, bem brilhoso. Esse colorido aqui foi a minha filha que fez, minha bebê. Ficou do jeitinho dela, bem colorido, porque ela usa várias cores, ficou uma graça. Esse daqui também foi a mamãe que fez, estilo monocromático. Separei aí algumas cores e me desafiei, né? Porque é um desafio fazer um colorido assim com poucas cores. Mas no final eu gostei, ficou legalzinho. Eu até fiz um vídeo lá pro Instagram. Se você não viu, vai lá dar uma conferida. Teve esse daqui, que já ficou bem colorido. Achei muito fofo. Quando eu terminei, eu gostei muito, gente. Ficou bem coloridão. Eu fiz até uma técnica aqui, não sei se dá pra ver, que é de... Ai, não sei se fala... Não era crochê, bordado, efeito bordado, ó. Dá pra ver, né, um pouquinho. Achei que ficou muito fofinho, quero fazer mais vezes e é super fácil. Esse Bobbie Goods aí está nos trazendo muita coisa que a gente pode, às vezes, até aplicar lá nos nossos livros de colorir, né? Teve essa padaria aqui, que inclusive foi a última que eu fiz, uma padaria cor-de-rosa. Também ficou bem fofinho, eu adorei. Gente, é muito relaxante esses coloridos do Bobbie Goods. Então, o próximo eu devo seguir aí com essa padaria cor-de-rosa, vamos ver. Então, esses foram os meus coloridos do Bobbie Goods. Agora, eu vou mostrar, então, da minha filha. Então, olha só, gente, que gracinha. Essas crianças também aproveitam muito para relaxar, né? Muito fofinho, os tons claros. E ela abusa das cores, não tem medo não, ó. Eu achei muito fofo. Eu incentivo muito ela a colorir. Se é bom pra gente, o que dirá pras crianças, né? Até mesmo pra tirar essas crianças da frente da TV, da frente do celular. Então, eu incentivo muito. Esse daqui foi um desafio, na verdade não foi bem um desafio, ela queria fazer um colorido monocromático, igual aquele que eu fiz, né? Só que ela pegou tons de rosa e o desafio era que eu falasse pra ela as cores sem ver o que ela tava colorindo. E olha que ficou bonzinho, né, gente? Achei uma possibilidade aí de colorir de modo diferente. Teve esse aqui também, que eu achei muito fofo. Este daqui, olha, ela coloriu mais que eu, hein? Ela está empenhada em terminar o livro do Bobbie Goods, ó. Que fofinho. Eu adoro, gente. E é uma recordação, né, que fica pra vida toda. Muito lindinho. Esse daqui... Ah, não, esse aqui não foi o último, não. Tem mais um. Esse daqui ela coloriu, não foi com marcador, foi com... foi com marcador, mas marcador acrílico. Diz ela que não gostou da experiência, ela falou que não gostou, que ela prefere o outro marcador normal. Ó, esse daqui ela fez também recentemente, que é aquela técnica de fazer um arco-íris. E olha só como ficou bonitinho.
E teve esse aqui também, que inclusive esse aqui ela coloriu ontem. A gente tava colorindo junto e ficou muito lindinho. Esse foi o último, uma graça, né? Mamãe baba nessas horas. E se você ficou até aqui, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui dividindo com vocês um pouquinho do meu hobby. E me conta aqui nos comentários qual dos coloridos você mais gostou. E se você também tem aí trabalhos inacabados aí na gaveta, por cima da sua mesa, ou guardado na estante, me conta aí que eu vou adorar saber que eu não tô sozinha. E mesmo com toda a correria aí, eu vou continuar trazendo esse tipo de vídeo para atualizar vocês nos meus coloridos. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal para não perder o próximo. Um beijo e boas cores para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!